Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente, eu gostaria que todos fossem como eu. Porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aquele. Aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. Mas, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Para os que já estão casados, tenho um mandamento que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus. Mas, sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Esposa cristã, como é que você pode ter certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter certeza de que não vai salvar a sua esposa? Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. É essa a regra que eu ensino em todas as igrejas. Se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu que não é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. Não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso. Mas, se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade.
pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também, o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço. Portanto, não se tornem escravos de seres humanos. Irmãos, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. Para os solteiros, eu não tenho nenhum mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião como uma pessoa que, pela misericórdia do Senhor, merece confiança. Por causa dos tempos difíceis em que vivemos, eu penso que é melhor para o homem ficar como está. Você tem esposa? Então não procure se separar dela. Você é solteiro? Então não procure esposa. Porém, se você casar, não estará cometendo pecado. E se uma moça solteira casar, também não estará cometendo pecado. Mas eu gostaria de poupar vocês dos problemas de cada dia que terão na vida de casados. Irmãos, o que eu quero dizer é isto. Não nos resta muito tempo. E daqui em diante os casados devem viver como se não tivessem casado. Os que choram, como se não estivessem chorando. Os que estão rindo, como se não estivessem rindo. Os que compram, como se não fosse deles aquilo que compraram. Os que tratam das coisas deste mundo, como se não estivessem ocupados com elas. Pois este mundo, como está agora, não vai durar muito. Eu quero livrá-los de preocupações. Um solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo. Mas o homem casado se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar a sua esposa e por isso é puxado por duas direções diferentes. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar o marido. Eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada. Pelo contrário, quero que façam o que é direito e certo e que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Aos que ficaram noivos, mas resolveram não casar mais, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte e que devem casar, então que casem. Não existe pecado nisso. Mas se, pelo contrário, o rapaz não se sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar solteiro e se é capaz de dominar a sua vontade e já resolveu o que deve fazer, então faz bem em não casar com a moça. Assim, quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. A mulher não está livre enquanto seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que case com um cristão. Porém, ela será mais feliz se ficar como está. Essa é a minha opinião. Eu acho que também tenho o Espírito de Deus.
Primeiro livro dos Reis, capítulo 20. O rei Ben-Hadad da Síria reuniu todo o seu exército e, apoiado por 32 outros reis, com seus cavalos e carros, subiu e cercou a cidade de Samaria e atacou. Ele enviou alguns mensageiros, os quais entraram na cidade e disseram a Acabe, rei de Israel: o rei Ben-Hadad exige que o senhor entregue a ele a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos mais fortes. Diga ao meu patrão, o rei Ben-Hadad, que eu concordo. Eu e tudo o que tenho somos dele. Mais tarde, os mensageiros voltaram com outro recado do rei Ben-Hadad. Era o seguinte: eu lhe mandei uma mensagem exigindo que você me entregasse a sua prata e o seu ouro, as suas mulheres e os seus filhos. No entanto, amanhã, a esta hora, eu vou mandar os meus servidores e eles vão examinar o seu palácio e as casas dos seus servidores. Eles vão tirar tudo aquilo que acharem que tem valor. Então o rei Acabe reuniu todas as autoridades do país e disse: vocês estão vendo como esse homem está querendo nos arruinar? Ele mandou um recado exigindo que eu entregasse as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro. E eu concordei. As autoridades e o povo responderam: não dê atenção a ele! Não entregue nada! Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao meu patrão, o rei, que eu concordo com tudo que ele pediu da primeira vez. Porém, não posso concordar com o que ele está exigindo agora. Os mensageiros foram embora e entregaram essa resposta. Ben-Hadad tornou a mandar os mensageiros. Eles levaram a seguinte mensagem: que os deuses me matem se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande que, se cada soldado levar dela um punhado de terra, a cidade vai desaparecer. O rei Acabe respondeu: digam ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha, e não antes. Ben-Hadad recebeu a resposta de Acabe, enquanto ele e os outros reis estavam bebendo nas suas barracas. Então deu ordem aos seus soldados para se aprontarem, a fim de atacar a cidade. E eles se colocaram em posição de batalha. Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, rei de Israel. Ele disse: o Senhor Deus diz o seguinte: você está vendo todo esse enorme exército? Pois hoje eu darei a vitória a você. E então você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Quem vai comandar o ataque? O Senhor diz que os jovens ajudantes dos administradores dos distritos é que devem fazer isso. Quem vai comandar a força principal? O Senhor, ó rei. Então o rei mandou chamar os ajudantes dos administradores dos distritos, que eram 232. Aí o rei convocou o exército israelita, que tinha 7.000 homens. O ataque começou ao meio-dia, quando Ben-Hadad e os seus 32 aliados estavam se embebedando nas suas barracas. Os jovens ajudantes dos administradores avançaram primeiro.
Alguns espiões mandados por Ben-Hadad contaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria. Ele ordenou: prendam vivos esses soldados. Quer tenham vindo para lutar, quer tenham vindo pedir paz. Os ajudantes dos administradores atacaram primeiro, seguidos pelo exército israelita, e cada um matou o homem contra quem lutava. Os sírios fugiram, e os israelitas os perseguiram, mas Ben-Hadad escapou a cavalo, junto com alguns soldados da cavalaria. O rei Acabe saiu, tomou os cavalos e os carros de guerra e derrotou completamente os sírios. Então o profeta foi falar com o rei Acabe e disse: volte, fortaleça o seu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a 1 ano o rei da Síria vai atacar de novo. Os oficiais do rei Ben-Hadad disseram a ele: os deuses dos israelitas são deuses das montanhas. E foi por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós. Mas se lutarmos contra eles em lugares planos, seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os 32 reis do comando e ponha capitães no lugar deles. Depois, forme um exército tão grande quanto aquele que o senhor perdeu, e com o mesmo número de cavalos e carros. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos, e certamente seremos mais fortes do que eles. O rei Ben-Hadad concordou e seguiu o conselho deles. 1 ano depois, ele convocou os seus soldados e marchou com eles para a cidade de Afeca, a fim de atacar os israelitas. Estes haviam sido convocados e tinham recebido mantimentos. Eles marcharam contra o exército de Ben-Hadad e acamparam em 2 grupos, de frente para os sírios. Os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras, comparados com os sírios, que estavam espalhados por todo o campo. Um profeta foi falar com o rei Acabe e disse: o que o Senhor Deus diz é o seguinte: os sírios dizem que eu sou um Deus das montanhas e não dos lugares planos. Por isso, eu vou dar a você a vitória sobre o enorme exército sírio. E assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Durante 7 dias, os sírios e os israelitas ficaram acampados de frente, uns para os outros. No 7º dia, começou a batalha. E os israelitas, num só dia, mataram 100.000 sírios. O resto fugiu e entrou na cidade de Afeca. E as muralhas da cidade caíram em cima de 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu e entrou na cidade e se escondeu no quarto dos fundos de uma casa. Então seus oficiais lhe disseram: nós ouvimos dizer que os reis israelitas são bondosos. Por isso, vamos falar com o rei de Israel. Vestiremos roupas feitas de pano grosseiro e amarraremos cordas no pescoço. Talvez, assim, ele não mate o senhor. Então eles amarraram roupas feitas de pano grosseiro na cintura e cordas no pescoço e foram falar com Acabe. Eles disseram: o seu escravo Ben-Hadad pede que o senhor não mande matá-lo. Então ele ainda está vivo? Ele é como se fosse meu irmão. Os oficiais de Ben-Hadad estavam esperando por um bom sinal
E quando Acabe falou em irmão, aproveitaram logo essa palavra e disseram: Sim, senhor. Ben-Hadad é seu irmão. Tragam Ben-Hadad aqui para mim. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir no carro com ele. E Ben-Hadad lhe disse: Eu vou devolver a você as cidades que meu pai tomou do seu. E, além disso, você poderá pôr um centro comercial em Damasco, como meu pai fez na cidade de Samaria. Se fizermos esse acordo, eu deixarei que você fique livre. Então Acabe fez o acordo com ele e o deixou ir embora. Por ordem do Senhor Deus, um homem do grupo de profetas pediu a um dos seus companheiros que lhe desse um soco, mas o outro não quis bater nele, e por isso o profeta disse: Você desobedeceu a ordem do Senhor. Por isso, logo que você sair de perto de mim, um leão vai matá-lo. E logo que o homem saiu, um leão veio e o matou. Então aquele mesmo profeta foi falar com outro homem e disse: Dê um soco em mim. E ele lhe deu um soco e o feriu. Então o profeta enrolou um pano no rosto para se disfarçar e foi ficar na beira do caminho, esperando que o rei de Israel passasse por ali. Quando o rei ia passando, o profeta o chamou com um grito: Ei! Eu estava lutando na batalha quando um soldado me trouxe um inimigo que havia sido preso e disse: Tome conta deste homem. Se ele escapar, você pagará com a vida ou então pagará uma multa de 35 quilos de prata. Mas eu fiquei ocupado com outras coisas e o homem escapou. O rei respondeu: Esse é seu castigo. Foi você mesmo quem deu a sentença. Aí o profeta arrancou depressa o pano do rosto, e o rei Acabe reconheceu que era um dos profetas. Então ele disse ao rei: Esta é a palavra de Deus, o Senhor. Você deixou que escapasse o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, você pagará isso com a vida. E o seu povo será destruído em lugar do povo dele. Então o rei voltou aborrecido e com raiva para sua casa em Samaria. Amós, capítulo 4. Ouçam isto, mulheres da cidade de Samaria, que estão satisfeitas e gordas como as vacas de Bazã. Vocês maltratam os necessitados, exploram os pobres e ficam sempre pedindo aos maridos que lhes tragam mais vinho para beber. Eu, o Senhor, juro pelo meu santo nome que virá o tempo em que vocês serão arrastadas para fora da cidade com anzóis, como se fossem peixes. Nenhuma de vocês escapará. Vocês sairão em fila pelas brechas das muralhas e serão jogadas na direção do Monte Hermon.
o Senhor Deus diz: povo de Israel, vocês querem pecar? Pois vão aos santuários de Betel e de Gilgal e ali pequem à vontade. Todas as manhãs ofereçam sacrifícios e de 3 em 3 dias deem os seus dízimos. Apresentem os pães da oferta de gratidão a Deus e depois saiam para contar a todo mundo que fizeram ofertas de livre e espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso! Eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome, mas assim mesmo vocês não voltaram para mim. Não deixei que chovesse durante 3 meses antes das colheitas. Fiz com que caísse chuva numa cidade, mas em outra não. Choveu numa plantação, mas em outra não. E nesta tudo secou. As pessoas iam de cidade em cidade procurando água, mas não achavam o bastante nem para matar a sede. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu os castiguei com ventos muito quentes e com pragas nas plantas. Os gafanhotos acabaram com as hortas, com as parreiras, com as figueiras e com as oliveiras. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Fiz cair sobre vocês uma praga, como as que mandei contra o Egito. Fiz com que os moços morressem nos campos de batalha e deixei que os inimigos levassem embora os cavalos de guerra. Fiz com que o mau cheiro dos corpos que estavam apodrecendo se espalhasse pelo acampamento. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu destruí cidades como fiz com Sodoma e com Gomorra. Vocês escaparam como se fossem um galho que no último momento é tirado do fogo. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Por isso, povo de Israel, eu os castigarei. E já que vou castigá-los, preparem-se para se encontrar com o seu Deus. Eu, o Senhor, falei. Foi Deus quem fez as montanhas e criou o vento. Ele revela os seus planos aos seres humanos. Ele faz o dia virar noite e anda por cima das montanhas. Este é o seu nome, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso.